Olá pessoal, vamos estudar um pouquinho mais de física. Força resultante é o conteúdo do momento agora. Então, vamos lá. Força resultante. O que seria a força resultante? É a soma vetorial de todas as forças que agem sobre um corpo, certo? Vamos supor que eu tivesse duas forças atuando sobre um corpo. Como é que eu represento essa soma vetorial? O vetor força resultante é igual ao vetor força 1 mais o vetor força 2, ok? Então a força resultante é o resultado final da ação de uma ou mais forças num corpo ou num sistema, certo? E aí a gente tem alguns casos, na verdade são 4 casos que a gente vai ver, tá, para poder entender o que seria a força resultante entre duas forças. Tá? Primeiro caso, então forças que atuam na mesma direção e no mesmo sentido. No caso aqui poderia ser duas ou mais, na verdade. Tá? Então vou colocar aqui especificamente duas. Tá? Então eu tenho lá F1 e F2 têm mesma direção e mesmo sentido. Então, a intensidade resultante dessas duas forças, que é a força resultante, o que eu faço para achar esse valor? Somo as duas, literalmente somar F1 e F2 no caso específico aqui. Então, o resultado final da soma de F1 com F2 é a força resultante, e o sentido dessa força resultante é o mesmo, no caso, da força atuante, ou das forças atuantes aqui, olha, F1 e F2. Então a força resultante vai ter o mesmo sentido das forças atuantes, certo? Essa é a primeira situação, mesma direção, mesmo sentido as forças. Agora, outra situação, segundo caso, mesma direção, porém sentidos opostos. Então vamos pegar aqui duas forças, F1 e F2 no caso, ó, F1 e F2. Então F1 horizontal para a direita e F2 horizontal para a esquerda. Então, ou seja, tem a mesma direção, porém sentidos opostos. Então a intensidade da força resultante é dada pela diferença das duas forças. Para ser mais específico aqui, eu coloquei F1 menos F2, porque F1 tem o maior valor. Então, F1 menos F2, e daí eu vou ter uma resultante que vai ser positiva, né? Se eu colocasse F2 menos F1, eu teria a resultante um valor negativo. Tá? E o sentido dessa força resultante, vai ter o sentido da maior força atuante, que no caso aqui é F1, certo? Então, o sentido da resultante vai ter o sentido da maior força, que é o F1 no caso. Vamos para a terceira situação. Terceiro caso, no caso. Forças perpendiculares. Então, forças perpendiculares. Vamos, por exemplo, aqui, ó, duas forças, F1 e F2, que formam um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares, certo? Então, a intensidade da força resultante é obtida pelo teorema de Pitágoras. Então, como é que eu vou achar a intensidade da força resultante? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, certo? E como é que a gente vai obter o sentido e a direção dessa força resultante? Vamos lá, olha. Eu vou pegar o F1, tá? Do jeitinho que está aqui o primeiro esquema, né? E vou pegar o F2, vou mudar ele de posição. Eu vou mudar de posição, ou seja, vou projetá-lo num outro lugar, mas de forma que eu não mude a direção, o sentido e o módulo, ou seja, o tamanho do vetor tem que ser o mesmo, a direção o mesmo, o sentido o mesmo. E aí eu tenho uma situação aqui, olha, de um vetor F2, a extremidade dele ligada à origem de F1. O que eu faço? Regra do polígono, é a soma deles, ó, regra do polígono, só fechar a figura. Ó, origem com origem, extremidade com extremidade, e aí eu vou ter a direção e o sentido da força resultante. Inclusive essa figura aqui justifica eu utilizar o teorema de Pitágoras. Observa que a força resultante é a hipotenusa e os catetos seriam o quê? F1 e F2, ok? Vamos para a quarta situação, por quatro casos, né? Quarto e último caso, olha. Forças, no caso, vamos considerar duas forças, né, que não têm a mesma direção e não são
perpendiculares entre si, ou seja, qualquer ângulo que não seja, no caso, 0, 180 e 90, porque se tem mesma direção e mesmo sentido, o ângulo é 0. Se tem mesma direção e sentidos opostos, o ângulo é 180. E se são perpendiculares, o ângulo é 90. Se as duas forças não formam nenhum desses três ângulos, é qualquer outro ângulo, né? Qualquer outro ângulo. E aí um exemplo aqui, ó, F1 e F2 formam um ângulo θ, diferente desses três ângulos que eu citei anteriormente aí. Como é que eu vou calcular a força resultante ou a intensidade? A intensidade eu vou utilizar aqui, ó, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Quando é 90 graus, eu utilizo o teorema de Pitágoras, porque cosseno de 90 é zero. Então tudo isso para frente do 2F1 vezes F2 vezes o cosseno aqui, deixa de existir, porque o cosseno de 90 é zero. Certo? Então, para eu encontrar a direção e sentido aqui, como eles têm mesma origem, eu utilizaria a regra do paralelogramo. Ó. Pegaria na extremidade de F1, uma paralela a F2, na extremidade de F2 uma paralela a F1, onde essas duas paralelas se cruzaram é a extremidade do meu vetor resultante e a origem na própria origem dos dois. Daqui eu tenho a força resultante. Ok? Vamos para mais uma situação. É a situação onde o ângulo formado entre o vetor, no caso F1 e F2, ele é diferente de 90, de 0 e de 180. Qualquer ângulo, pode ser qualquer ângulo, esse ângulo θ que não seja 0, 180 e 90. Mas observa que agora eles estão interligados extremidade e origem. Aqui era origem com origem. Então, o que vai diferenciar? A diferença está aqui, olha. Quando eu tenho dois vetores que têm interligados origem com origem, e eles formam entre si um ângulo que não seja 0, 90 e 180, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Observe que aqui eu tenho mais 2F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Mas aqui o que mudou? Olha, como tem extremidade com origem, extremidade de F1 com origem de F2, ao invés de ser mais 2F1 vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, é menos. Essa aqui é a diferença. Ok? Bom, vamos para um exemplo, uma situação em que a gente tem vetores que têm a mesma direção. Tá? Então, letra A, tem três vetores, na verdade, F1, F2 e F3, tem a mesma direção e mesmo sentido. Qual é a força resultante? Ou melhor, qual é a intensidade da força resultante? Basta o quê? Somar. Então vai ser 3 mais 4, 7, mais 5. Então a intensidade da força resultante é 12. Né? Na letra B, observa que eu tenho F3 e F1 que estão por um sentido e F2 em sentido oposto. Então eu somo F1 com F3, F1 com F3 dá 3 mais 5, 8, menos o F2, que é 4. Então 8 menos 4, a força resultante é 4. A força resultante vai ter o sentido, qual o sentido? No caso, letra B aqui, o sentido, no caso, para onde eu tenho uma força de maior valor. No caso, aqui a combinação de F1 com F3 é maior que F2. Então, a resultante vai ser para a direita. Já na letra A, eu só tenho força para a direita aqui, então a resultante é para a direita mesmo. Bom, e assim termina a nossa aula. Até mais para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau.